Ok. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Cafeína, o seu programa de debate das quartas-feiras aqui no Cafezinho. Eu apresento a partir de Estocolmo, capital da Suécia, ao vivo. A Tássia Camargo, que é minha colega aqui do grupo do Cafeína, está em Lisboa. Miguel do Rosário está no Rio de Janeiro e em São Paulo nós temos o Leonardo Stoppa, que chega daqui a pouquinho. O Tadeu Porto, que foi anunciado, não estará presente no programa de hoje e nós vamos debater o prefeito de São Paulo, Dória. Por que estourou, né? Por que esvaziou a bolha Dória? Ele que nasceu como um potencial fenômeno da política no espectro à direita, negando a política e se vendendo como um administrador, chegou ao poder graças a uma chuva de críticas contra o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. A imprensa paulista não o perdoava um único dia. Haddad, que foi eleito pelas Nações Unidas o melhor prefeito do mundo, perdeu a disputa para João Dória, que teve como principal adversário o número de abstenções e votos brancos e nulos. Ele é o resultado da negação da política, numa fase terrível da política brasileira, e se deixou levar pela vaidade muito cedo, antes mesmo de mostrar serviço como um prefeito capaz de governar a sua própria cidade. João Dória se lançou candidato à presidência da República e ficou conhecido no Brasil muito mais por ter recebido uma ovada em Salvador, capital da Bahia, do que como um potencial candidato. É sobre esse candidato que pretende ser presidente da República e que nas pesquisas de opinião pública é rejeitado por 55% dos paulistas, que nós vamos falar hoje. Eu começo com o Miguel do Rosário. O Leonardo Stoppa já chegou também aqui na transmissão. Então, eu daqui a pouco vou chamar o Leonardo e também a Tássia, mas eu começo com o Miguel do Rosário. Eu queria, Miguel, que você, a Jennifer, ficassem atentos à troca de tela, tá? Porque me parece que, por exemplo, nesse momento é o Leonardo quem está tendo prioridade na tela, pelo menos aqui no meu retorno. Para funcionar a troca de tela direitinho, Wellington, ela tem que clicar em cima da que está marcada, que aí vai para o automático. Isso, mas ela não está nos ouvindo, então você vai ter que tirar aí o seu vídeo e conversar com ela em off, tá? Porque eu estou sentindo esse problema aí. O Miguel conversa diretamente com a Jennifer a partir desse canal que nós temos interno. Miguel do Rosário, vamos começar com você. A bolha Dória estourou, e agora? Boa noite. Boa noite, Wellington. Boa noite. Todo mundo aí? Estou conversando aqui com a Jay para mudar a tela, né? Vamos ver se ela vai ler a nossa comunicação interna. João Dória é um almofadinha que achou que estava arrasando, mas não durou muito, né? Assim que ele começa a ficar conhecido, a rejeição dele começa a crescer muito rapidamente, começa a perder a intenção de voto, não entra no Nordeste, é inconcebível o nordestino votar numa criatura daquela, né? É uma figura típica de São Paulo. Ele tem, inclusive, um vício tucano de não conseguir sair, ele traz o estigma tucano de não conseguir sair de São Paulo de uma maneira muito mais acentuada do que o Alckmin, ou Serra, né? Porque ele faz a figura do paulista milionário, e é uma figura assim desprezível, que é um parasita, não produz nada. Ele começou organizando festival de cãozinho de luxo ali em Campos de Jordão. É um pouco triste de falar dele, só que, enfim, a gente tem que falar dos candidatos importantes, né? Ele realmente tem uma posição importante nas pesquisas, começou a cair.
assim como Bolsonaro também, que está estagnado. Mas eu acho que mais importante que o João Dória é a gente falar um pouco também do papel do judiciário, né? Hoje foram publicados 2 textos no Cafezinho, um texto meu, analisando o discurso do Fachin no TRF4, lá em Porto Alegre, e um texto muito bom do Rogério Dutra, analisando o avanço do estado de exceção de uma forma geral, né? E eu peço que os leitores leiam com atenção esses dois artigos, porque o perigo vem daí, o perigo não vem de João Dória, né? E pelo que o Fachin falou lá no congresso da JUF, no congresso de juízes criminais, eles estão preparando aí para fazer o que pior a gente possa esperar, entendeu? Não dá para confiar no judiciário brasileiro. Então a gente tem que montar estratégias alternativas. A gente vai ter que a gente tem que usar ao máximo a criatividade do brasileiro para a gente vencer essa crise de uma maneira também por fora das instituições, né? Ou seja, de maneira revolucionária. Então a gente tem que se preparar para isso. Eu acho que poucos brasileiros se prepararam para uma situação dessa. Os partidos políticos nunca se prepararam para uma situação revolucionária, entendeu? Nem os movimentos, alguns movimentos sociais, sim, tipo o MST. Você vê que é um movimento que emerge mais forte, o MTST. Alguns movimentos sociais que sempre se prepararam para um ambiente revolucionário estão crescendo de uma maneira muito rápida. Inclusive, hoje tem manifestação grande do MTST. Está crescendo o MTST. Então, a gente tem que se preparar para isso. Passa a bola aí, Wellington. Foram as primeiras palavras do Miguel do Rosário, e eu volto a advertir aí sobre a troca de tela, tá? Que não está ocorrendo no automático, pelo menos para mim, não está ocorrendo essa troca de tela. E a gente segue aqui com o programa Cafeína, no blog O Cafezinho, e também compartilhado em outras páginas. Eu vou chamar a Tássia Camargo agora. Tássia Camargo, você morou no Rio de Janeiro, mas conhece bem São Paulo. Tássia, João Dória começa a cair antes mesmo de nascer. É uma espécie de aborto da política, né? Como é que você avalia a projeção de um político que nega política, um administrador que não sabe administrar e que, com a pretensão, movido pela vaidade, com a pretensão de se lançar presidente da República, ele começa a ser visto como uma piada nacional? Qual a sua opinião sobre o prefeito de São Paulo, Dória? Bom, primeiro, boa noite, Wellington Calazans, Miguel do Rosário, Leonardo Stoppa. Bom, eu sou, na verdade, morei anos, quase 40 anos, 38 anos no Rio de Janeiro. Mas eu sou, na verdade, de São Paulo, né? É muito triste ver, porque o Viajandória, né? Viajandória, porque ele não para na cidade. Ele não passa muito tempo em São Paulo. Ele, a princípio, apareceu lá como limpando a cidade, depois pintando os muros de cinza. E a cidade de São Paulo agora, ela piorou muito. Ela agora está vendo a realidade de quem é esse Dória, como vocês estão falando. Ele traiu o Alckmin, o que eu acho ótimo, porque o Alckmin merece ser traído, né? O Alckmin que o colocou lá. Agora, o que eu acho inadmissível, ele traiu o Haddad, porque ele agora está alegando, pelo que eu soube aqui, em Lisboa, que ele caiu, né? Porque o Haddad deixou dívidas para ele. O Haddad deixou 5 bilhões para ele. E agora ele
alegando isso. Quer dizer, eu conheço pessoas lá que tiraram fotos com ele, tudo bem, eu também tenho foto com o presidente Lula, as pessoas tiram foto com quem quiser, mas só que essas pessoas, elas não analisam os políticos, né? Elas vão, novamente, naquele antigo assunto que a gente sempre fala, pelo que a TV Globo fala, pelo que o PIG está falando, e votam, e postam fotos, e acham que é uma maravilha, e está aí agora o resultado. O Dória sendo desmascarado, tendo essa caída, que bom, né? Mas concordo com o que o Miguel do Rosário falou, que é uma coisa mais séria, além do Dória, porque o Dória não tem importância nenhuma. Na verdade, ele não tem. Mas, infelizmente, ele é prefeito de São Paulo e está acabando com a cidade de São Paulo. Tá bom, ouvimos Tássia Camargo e parece que o Dória não está muito querido aqui no nosso grupo, não, viu? Leonardo, cabe a você falar alguma coisa positiva sobre o Dória. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Humberto. Boa noite, Tássio. Boa noite, Miguel. Claro que eu vou falar uma coisa positivíssima do Dória. O Dória está mostrando para o brasileiro o que é uma mentira na política. Eu acho que o Dória é extremamente importante nesse momento da política brasileira, porque nós chegamos a um ponto em que o sensacionalismo está ganhando muitos votos. Então a gente imagina que o cara prometeu que ia tirar todos os radares de São Paulo. A crítica que ele tinha contra o Fernando Haddad é porque a prefeitura de São Paulo colocou muito radar, ele não tirou nenhum. Ele criticava demais todos os políticos anteriores, porque os políticos anteriores estavam tributando os empresários. Agora ele vai aumentar os tributos. Ele trabalhou toda uma campanha em cima de fake news. Ele deu para o paulistano a ilusão de que todo mundo de São Paulo teria a capacidade de ser atendido no Sírio-Libanês. Ele fez, durante um pequeno período do início de campanha, aquele tal de corujão da saúde, gastou todo o dinheiro da prefeitura de São Paulo ali, fez matéria na Rede Globo, porém ele não conseguiu continuar. Lógico que não, gente, porque uma prefeitura tem limite de dinheiro para gastar. Então, o que eu acho que a gente realmente precisa falar muito bem do Dória? Obrigado, Dória. Você acaba de mostrar para o brasileiro que política é coisa séria. Política não é lugar de sensacionalista. Política não é lugar de um prefeito que, na verdade, é um grande ator e acha que você consegue administrar a partir de um marketing, a partir da publicidade. E mais importante que isso, ele mostra pro brasileiro inteiro, não é só para os paulistanos, não, que política é experiência. Não adianta o marinheiro de primeira viagem vir criticando todos os problemas dos outros governantes e falar que seria fácil resolver. Nesse momento, ele consegue, inclusive, ajudar a gente a colocar na cabeça da molecada liberaloide lá da escola austríaca que não é tão fácil assim. Naquele momento em que você está só dando pitaco, né, da sua casa, lá do seu apartamento, sem ter problema nenhum, e que você fala, olha, para resolver todos os problemas, basta fazer isso. É muito fácil. Só que na hora que você tem que fazer, as coisas são bem mais difíceis do que parecem. Nesse momento, a experiência política conta muito. E o que o Dória fez na hora que o bicho pegou para o lado dele? Fugiu da prefeitura, porque quem é prefeito de São Paulo hoje é o vice-prefeito. O Dória só fica passeando ao redor do Brasil para tentar virar presidente. Então, claro que a gente tem que agradecer o Dória. O Dória mostrou para o brasileiro, primeiro, o que é a futilidade do tal de direita no poder. Segundo, o que é a inexperiência em um cargo executivo. E terceiro, o que é o fake news na política. Então, é muito mais importante, é muito mais interessante, né, para o brasileiro acreditar em uma pequena verdade possível do que acreditar em uma promessa absurdamente fantástica, mas inexequível, impossível de ser executada. O Dória representa hoje uma espécie de... fiquem espertos, eleitores, porque o que essas pessoas estão prometendo é impossível. Prova disso é que o Dória prometeu e não fez. Então, obrigado, Dória. Você ajudou muito a gente nessa luta contra o sensacionalismo na política. Essas foram as primeiras palavras aí do Leonardo Stoppa. Você está assistindo ao programa Cafeína, o seu programa de debate aqui do Cafezinho, que também é compartilhado em outras páginas, o Botando Pilha e outras páginas que são parceiras aqui do Cafezinho e que estimulam o compartilhamento
Se você ainda não compartilhou, nós recomendamos isso para que possamos ampliar a nossa audiência. Como vocês perceberam, não há muita coisa positiva além do negativo que pode ser visto como um sinal positivo, né? Na opinião do Leonardo Stoppa, quando falamos aqui sobre o atual prefeito de São Paulo, João Dória. Ele é exatamente o símbolo da negação da política. E quando alguém nega a política e quer fazer carreira nela, tem vida curta. O bom dos tempos atuais é que a internet não perdoa esse tipo de fake. Então, o prefeito de São Paulo é, hoje, o fruto da semente que ele mesmo plantou. Como o Leonardo colocou, Leonardo Stoppa, Dória se apresentou como um produto, um sabonete que qualquer marketing pode vender, mas não tem duração. Não tem duração, e por conta dessa situação em que o povo hoje observa a política com os olhos bem mais atentos, ele derrete nas pesquisas. Miguel do Rosário destacou também outros temas que estão, nesse momento, muito quentes no Brasil. Todos eles envolvem o judiciário. Dória também é produto da justiça que tomou conta da política brasileira. Porque quando a justiça criminalizou a política, o povo perdeu o interesse pela eleição, a sua única possibilidade de transformar algo através do próprio voto. Ao negar o voto, ele deu espaço para uma figura bizarra que está aí agonizando já diante da opinião pública em menos de um ano na condição de prefeito da maior capital do Brasil. Eu volto com Miguel do Rosário. Miguel, Dória ainda tem uma longa estrada pela frente como prefeito. Me parece que, como candidato à presidência da República, ele não vai emplacar mesmo, até porque as brigas internas do PSDB e do espectro político paulista não irão permitir que ele chegue lá. Agora, a minha pergunta, até quando vão insistir com candidatos visivelmente despreparados, fracos e que servem até de motivos de piada, como o caso do Dória? Bem, Wellington, eu acho que a gente não pode nunca subestimar os adversários, né? Essa é a primeira lição de guerra. O Dória ganhou as eleições de São Paulo no ambiente de golpe. Ele é o prefeito do golpe, né? Ele foi eleito em 2016, eleições para a prefeitura, já no ambiente assim de muita criminalização do PT, tanto que o Partido dos Trabalhadores perde muitas prefeituras no país todo, porque toda aquela máquina de destruição, de reputação, foi usada ali pelo judiciário, né, para detonar o PT. Quando você estuda alguns ensaios políticos clássicos, tipo a origem do totalitarismo, da Hannah Arendt, é impressionante. A Hannah Arendt é um ensaio sobre como os aparelhos de Estado, inclusive o judiciário, né, como eles começam a operar com partidos políticos, né, a máquina do Estado. É muito interessante, porque às vezes, falando isso hoje, parece uma conspiração, fica às vezes, soa meio paranoico, mas quando você olha para trás, olha para a história, você vê sistematicamente essas máquinas do Estado trabalhando, conspirando, né? E, invariavelmente, são as partes do Estado menos democráticas, né? Então, a gente não pode subestimar, porque o Dória é fraco. Só que interessa à máquina candidatos fracos. Você vê como eles botaram Temer,
e como eles mantêm o Temer no poder. Eu já fiz essa análise aqui no cafezinho várias vezes. Né? Por que o Temer não cai? Você, Wellington, acompanha a política brasileira mais de perto do que muito maioria dos brasileiros aqui no Brasil. Sabe muito bem quantas vezes já falaram que o Temer ia cair. Quantas vezes? Né? Quando teve a denúncia do JBS, então, o Temer já caiu, já morreu. E o cara está aí. Por que o Temer se segura? Aí depois o pessoal começou a falar que a Globo queria derrubar o Temer. Por que o Temer está aí? Né? Por que o Dória está aí? É porque você tem o aparelho de Estado da mídia, né, unidos por uma ideologia de classe, né, que é a ideologia dos ultra-ricos. E esses aparelhos, eles destroem e desmobilizam e desestabilizam as forças organizadas, as forças políticas organizadas, que poderiam fazer oposição ao Michel Temer e que poderiam derrotar João Dória em 2016. E essas forças têm nome, claro. Né? Essas forças da classe trabalhadora, as forças com nome, Partido dos Trabalhadores, a esquerda de uma forma geral, as centrais sindicais, os sindicatos. Né? Você acompanhou muito bem, você viu como houve uma perseguição que perdura até hoje, que ela beira a insanidade. As pessoas começaram a agredir as outras porque vestem vermelho. Né? Casos psiquiátricos mesmo, aquela mulher que foi para um congresso, viu a bandeira do Japão na parede, começou a gritar, falando que o comunismo tinha tomado o Congresso Nacional, a bandeira do comunismo, era a bandeira do Japão. Ô, Miguel, entendeu? Nesse momento eu gostaria só de ponderar aqui a qualidade da assistência legislativa que a gente tem no Brasil. Aquela mulher dotada de um profundo nível de imbecilidade faz parte da equipe dos Bolsonaro. Equipe oficial, tá? Ela que chefia a baguncinha dos Bolsonaro. Ela faz parte da equipe Bolsonaro. Jura? Nossa! É pior. A qualidade da assistência legislativa que a gente tem. Ela não conhece a bandeira do Japão. Infelizmente, é isso aí que está sendo utilizado, né, como... Mas por um lado é bom que elas... Pro inimigo pior, né? Mas por um lado pois é, por um lado é bom, ela tá... você falou que ela é o quê do Bolsonaro? Que ela é o quê? Ela faz parte da equipe. Se você prestar atenção, você pois vai ver... imagina uma pessoa que confunde a bandeira do Japão. Para você ver o nível que a gente teria hoje na presidência da República. Imagine que o Bolsonaro fosse eleito, aquela mulher teria um cargo, talvez, de ministra. Não, mas interessante. Se o Bolsonaro fosse eleito, aquela seria a ministra das Relações Internacionais. Ela não conhece a bandeira do Japão, ela seria a chanceler brasileira. É uma vergonha, mas eu preciso colocar isso aqui. Com certeza seria... Acredito, Léo. E se você parar para pensar que o primeiro convidado do ministro da Educação foi um cidadão chamado Alexandre Frota, que foi lá com uma comitiva do MBL, lembra? Aquele careca do MBL, que sumiu agora. Nem MBL não, era Revoltados Online, né? Revoltados Online. Aquele rapaz, Miguel, ele sumiu no momento em que espalharam um áudio dele completamente drogado, em que ele falava sobre as articulações do dinheiro que vinha para manter MBL, Revoltados Online. E nesse momento, inclusive, o Frota começou a desaparecer e o Frota fez uma super ameaça. O Frota falou, olha, eu vou falar por que existem esses grupos de internet, eu vou falar como é que funcionam esses grupinhos aí que estão fazendo a campanha para Dilma. Aí eles trouxeram o Frota de volta. Quando o Frota começou a sumir, ele fez ameaça, aí eles deixaram ele viver um pouquinho mais. Um parênteses para colocar sobre quem são essas pessoas que representam a imbecilidade brasileira. São os potenciais ministros e secretários de um eventual governo Bolsonaro. Eu posso fazer um parênteses aqui do Frota? E agora eu quero pedir desculpas a ela, que eu não lembro. Mas ele declarou que ele comeu uma mulher que estava dopada, e aí acho que foi uma deputada ou foi senadora? Não. A senhora que comentou contra ele, que ele entrou na justiça contra ela é uma representante desses movimentos femininos. Isso é até uma coisa que... Eleonora Menecute, ex-ministra das Mulheres. Pois é.
Aí imagina que isso é um crime, de acordo com o Código Penal brasileiro, isso é estupro de vulnerável. Isso não tem dúvida, tá, gente? Isso não é igual o casinho de pedofilia lá, que todo mundo falou que uma exposição de arte é pedofilia, não. Não, aquele caso não é pedofilia porque não havia intenção sexual do cara que estava deitado. Já no caso dele, como ele teve a intenção de ter relação sexual com a mulher, e a mulher não estava em condição plena, isso está no Código Penal brasileiro, bem escritozinho lá como estupro de vulnerável. Então, isso é um crime, de acordo com o Código Penal brasileiro. Você pode, inclusive, me processar, tá, Frota? Eu não ligo para processo, não, porque se a justiça me condenar a te indenizar, eu não vou ter dinheiro mesmo. Mas, enfim, vai ter que fazer o quê? Vai ter que desapropriar o quê? Meu copinho? Não tem nada. Então, eu até não ligo de ser processado, porque não tem nada para perder. Mas, enfim... Olha, cuidado que ele vai querer outras coisas com você. Não. Não, porque... Inclusive, eu vi... Ô, Léo, não brinca com frota, não, hein? Não, cuidado com frota. Não, mas agora falando sério, gente, é um escroto, porque ele ganhou agora, né? Quem é que tem que pagar ele? Acho que 10 mil reais? Essa mulher foi condenada a pagar... Pois é, isso é um absurdo, porque isso é incentivo ao estupro, quer dizer que a pessoa está dopada, a pessoa como um médico que te dá um remédio e te come, é isso? Duas leituras. Alexandre Frota é porno chanchada, gente. Não, o dele é pornozão mesmo, porno chanchada. Desculpa, porno chanchada não, desculpa, não é nada de porno chanchada, é pornô mesmo. Pornô mesmo. Veja a leitura que eu tenho disso, inclusive eu fiquei até um pouco pasmo, que é o seguinte, o que está acontecendo hoje é que a justiça está se deixando trabalhar para a censura das pessoas que são contra esse tipo de atitude. Porque, veja bem, toda hora que você, como comunicadora, você fala alguma coisa que a população precisa saber, e uma determinada pessoa faz uso da justiça para te reprimir, ou seja, todo mundo que falar mal de mim, eu entro na justiça e processo. Você automaticamente começa a ter medo de falar. Fala a verdade. Faço um vídeo orientando a população brasileira de que aquela manobra contábil que o Bolsonaro fez é uma manobra contábil, mas o dinheiro realmente veio da Friboi. E o Bolsonaro fica com raivinha e pensa, eu não posso deixar esse cara continuar falando ao meu respeito. Para calar a boca dele, eu vou utilizar da justiça, vou processar ele, e a partir desse processo ele fica com medo e para de falar de mim. O interessante é que, se você prestar atenção, os partidos de esquerda, eles eram tão democráticos que eles não faziam questão de suprimir nem reprimir nenhuma comunicação jornalística. Todos os fake news que eram criados na época da presidenta Dilma, ela deixava para lá e falava, olha, é a comunicação jornalística, deixa eles ganharem o dinheirinho deles. Hoje, os políticos que estão no poder, os da direita, eles reprimem qualquer tipo de comunicação jornalística, inclusive a comunicação da verdade. Por quê? A partir do momento que eles começam a socar processo nos jornalistas, os jornalistas pensam, olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou mexer com esse cara, não, porque esse cara me processa e me dá trabalho. Isso que o Frota fez é o que toda a direita brasileira faz. Então as pessoas ficam com medo e não falam. Eu, particularmente, eu vou falar, pago uma cadeia se for preciso, na que sair falo mais, eu não ligo. Não adianta processinho para me calar, não, tá? Eu não ligo. Mas pois é. Agora, Leonardo, observe aí, olha, a gente começou falando sobre João Dória e nós fomos construindo a chegada dele ao poder através da negação da política. Inevitavelmente, tínhamos que chegar nesse nível que você citou, a mulher que não sabe o que é o Japão e o que é a China, um ator pornô que virou consultor do Ministério da Educação e que postou anteontem no Twitter, saindo da Universidade Anhembi Morumbi, que estava cursando Ciências Sociais e sequer tem esse curso na faculdade. Quer dizer, ele não sabe nem o que é que está cursando. Então, assim, João Dória é a chegada no poder desse tipo de bizarrice. É por isso que eu acredito que não tem vida longa. Não é desrespeito ao adversário, Miguel, como você colocou. É a consciência de que, com a fome que as pessoas estão começando a sentir de novo, com o desemprego batendo firmemente na porta,
Não tem globo que engane estômago vazio. E a prova disso é que conseguimos tirar do poder um canalha chamado Fernando Henrique Cardoso. Certo? A prova de que a Globo não sustenta a barriga vazia é de que, se não fosse com um golpe, essa turma que está destruindo o Brasil jamais chegaria ao poder. E que o povo está por um fio. É porque Lula ainda não acionou a capacidade de mobilização que ele tem para chamar as massas para a rua, para a gente promover a inevitável, é bom que se diga, inevitável revolução. Porque esse sistema de degradação que está sendo implementado no Brasil, que está em curso no Brasil, ele só vai acabar com uma revolução. Porque... Wellington, eu queria só endossar o que você está falando, tá? E repetir o que você disse com as minhas palavras. Não existe saída para o que a gente está vivendo hoje diferente da revolução. Isso porque, se a gente esperar que essa saída venha do judiciário, a gente já sabe a qualidade de judiciário que a gente tem nas instâncias superiores do poder. Se a gente esperar que venha do legislativo, a gente tem uma maioria corrompida. Executivo já nem se fala. E uma coisa que é muito complexa é a gente imaginar, por exemplo, que mesmo que fique provado aquelas acusações a respeito do juiz Sérgio Moro, nada vai acontecer porque quem julga juiz é juiz. Né? Eles têm uma espécie de complozinho. Um processo revolucionário é o único modo em que o brasileiro teria condição de eleger uma Assembleia Constituinte, escrever uma nova Constituição e, durante essa Constituinte, decidir se esses juízes que estão no poder hoje, que demonstraram o que eles estão fazendo contra a população brasileira, merecem continuar no poder. Fora isso, tudo que a gente está fazendo agora é um trabalho de conscientização, é muito importante. A tentativa nossa de manter a possibilidade do Lula, a possibilidade da democracia, do Lula ser candidato, é muito importante, mas a solução para os problemas, principalmente o problema relacionado à Constituição, à corrupção, não vem de uma forma que seja diferente da revolução. Isso aí é ilusão imaginar que exista forma diferente de revolução para solucionar o problema político brasileiro. Desculpa te interromper, mas só para entender o que você estava falando. Tudo bem, tá tudo certo. Aqui ninguém tem que pedir desculpas a ninguém. Miguel, você foi quem introduziu aí a questão da justiça, o papel da justiça, inclusive na chegada do Dória ao poder. Então, eu passo a palavra para você, porque você também falou sobre outras questões importantes que podemos introduzir aqui no programa, relacionadas à justiça brasileira. Fique à vontade, Miguel. Então, Wellington, eu acho que é importante a gente discutir a justiça. Quando eu falei que para a gente não subestimar o adversário, é porque o adversário não é propriamente o Dória. O Dória, ele é um marionete, né, de determinadas forças políticas. O Dória é um candidato que ele tenta se vender como um Macron, né? O Macron, por exemplo, o presidente francês. Só que a gente sabe, inclusive, que não tem nada a ver com o Macron. O Macron, mal ou bem, tem uma história política, ele tem toda uma trajetória. Sem contar que a França é outro país, tem outro nível de informação. Então, eu acho que a gente tem que entender que o Dória, ele não é o adversário. Porque você tem razão, o Dória é muito desprezível. O Dória, imagina o Lula com o Dória num debate. O Dória sai arrasado, sai um trapo humano. Né? Ele é muito baixo nível, e ele se irrita, fica irritadinho, por exemplo. Entendeu? Coisa que num debate eleitoral, quem fica irritado, quem fica com raivinha, fica descontrolado, perde. E o Lula engole esses caras todos. Eu lembro do Alckmin. O Alckmin começou a querer tratar o Lula como se ele, Alckmin, fosse um delegado de polícia. E essa denúncia aqui, não sei o quê. Aí o próprio Lula falou, eu estou numa delegacia, sabe? Aí o povo entende, porque o povo sabe instintivamente o que é autoridade, sabe? E não gosta de autoridade, não. O povo brasileiro é muito sofrido. E num debate eleitoral, você via a Dilma, o Aécio perdeu a eleição porque o Aécio entrava com um salto alto num debate, sabe? Achava que ia engolir a Dilma, e a Dilma ficava lá humilde. A Dilma nem é boa de debate, péssima de debate, mas ficava lá humilde.
possível, se esforçava e ganhava o debate, porque ganhava, crescia nas pesquisas. E você vê outra coisa. A gente tem que entender, o PT cresceu nas pesquisas. Não foi só o Lula. Então, por exemplo, essa história de descolar o Lula do PT também não é totalmente verdade. O PT cresce junto com o Lula. A esquerda cresce junto. As pessoas querem votar numa plataforma. E o Lula é o representante dessa plataforma. Agora, o Lula, ele vai encarnando cada vez uma plataforma diferente, né, ao longo do processo, como acontece com qualquer político. Nesse momento, o Lula encarna a plataforma da soberania nacional, né, da luta contra o arbítrio judicial. O Lula encarna bandeiras liberais, do ponto de vista dos direitos do cidadão, por exemplo. Encarna essa luta. E agora, a questão da revolução, a gente tem que construir isso. Vai ser a gente mesmo. A gente tem que dar um nome para a revolução. Revolução Morena. Tem que dar um nome assim, entendeu? E a revolução é uma propaganda. A gente tem que fazer propaganda, agitação, entendeu? Não pensar muito no primeiro momento, isso é impossível. Todas as revoluções pareciam impossíveis no primeiro momento. Todas. Agora, o que a gente tem que analisar é o ambiente. Se o ambiente é favorável a uma revolução. E você tem um ambiente favorável. Entendeu? Hoje, por exemplo, estão aprovando aí uma MP que vai dar $1 trilhão para as petroleiras americanas. Depois o pessoal pergunta por que teve golpe. Por que teve golpe? Então pensa bem, $1 trilhão. Vale um golpe, né? Vale um golpe, né? E eu estava analisando o óleo diesel ainda, a exportação de óleo diesel, só que os caras têm muito mais sede. Eu que era ingênuo, achando que aqueles bilhões de óleo diesel, para mim também já pagavam um golpe, né? São $4 bilhões por ano para importar óleo diesel lá das refinarias da Chevron e da Exxon. Não, querem mais. Eles querem aqui pegar o pré-sal, não pagar imposto. Eu fico pensando nessa classe média brasileira, cara. A classe média deve ser a classe média mais burra do mundo, porque é ela que vai pagar os impostos todos, né? Porque se as petroleiras americanas estouram o pré-sal, não pagam imposto, quem vai pagar imposto? Né? O governo golpista libera o plano de saúde está aumentando, quando pode aumenta. Então, é um ambiente revolucionário, porque a classe média, por exemplo, ela vai vir para a revolução. A classe média é fundamental. A classe média, mesmo que não venha a maioria, a gente traz, né, as camadas da classe média revolucionárias, que sempre tem. A classe média é muito grande, sempre tem. A classe média vota no Lula também. Se você pegar essa história da classe média estar com anti-PT, isso é história também. Você tem aí uma parte importante da classe média que está com o Lula. Parte importante da classe média está com o Lula. Você pode não ser maioria, mas é 30%, entendeu? 30%. E você vê o nível de ignorância do eleitor de Bolsonaro, do eleitor de Dória, é a fragilidade deles. Isso não é sinal de força, é sinal de fraqueza. Entendeu? Porque se eles são burros, vai custar muito mais caro para o capital. Entendeu? Eles não têm militância. Porque o militante burro não consegue ganhar voto nenhum, entendeu? A militância tem que ser inteligente. Então a gente tem que construir isso, uma inteligência revolucionária, um plano, né? A gente tem que apresentar isso para a população, né? De uma forma que ela não tenha medo, porque uma revolução é feita para acabar com a violência. O Brasil é muito violento. Os níveis de violência nas grandes cidades está aumentando muito, o que também é uma característica de um ambiente pré-revolucionário. Entendeu? E você faz uma revolução para acabar, ver se tem violência em Cuba. Não tem um assalto. Entendeu? Qualquer país que passa por uma revolução, ele vive uma paz durante décadas, séculos. Né? E os países, o Brasil, chegou a hora do Brasil.
Né? A gente tem que ter um processo revolucionário, por exemplo, porque de graça eles não vão dar. Pois é. Miguel, um fator importantíssimo, eu citei assim, muito en passant no programa Cafezinho no WC, é que foi feito um estudo aqui por um jornal sueco, o Etc., e eles concluíram que o nível de envolvimento da sociedade com os sindicatos está diretamente relacionado à consciência política e qualidade de vida. Observe que a Islândia tem, entre os nórdicos, o maior percentual. E a Islândia é o país que muito pouco se fala aí no Brasil, mas que promoveu a mais bela das revoluções. Quando um governo endividou o país e a sociedade estava trabalhando para pagar juros aos bancos, eles destituíram o governo. Num estádio de futebol, com percentual de representação da sociedade, reescreveram a Constituição, decretaram moratória e hoje tem uma das melhores qualidades de vida do mundo. Certo? A Suécia é o segundo país entre os nórdicos, entre os mais sindicalizados, 76%. Depois a Dinamarca. Bem lembrado. Bem lembrado. Desculpe interromper, mas é porque você acabou de dar a plataforma da revolução. Né? Primeiro, moratória nos juros. A gente não paga mais nada durante 3 anos. Ou durante Bolsa Família Rica. O Bolsa Família Rica tem que acabar a taxa Selic. Isso é a gente paga 500 bilhões por ano de juros. Para de pagar durante 3 anos, que é para o Brasil recuperar sua economia. Nacionaliza a produção de nióbio. Nacionaliza minério de ferro. Renacionaliza a Petrobras de uma forma completa, integra todo o sistema de petróleo, volta a construir refinaria, dá uma banana para as petroleiras americanas. Entendeu? Agora, a gente tem que investir em defesa, né? Para fazer isso, a gente vai ter que ter um exército de verdade aqui. Forças Armadas de verdade. Não são esse caçador de pivete na Rocinha, não. Mas, Miguel, caçador de pivete na Rocinha. Tem que ter gente nacionalista. Miguel, o problema é que o maior inimigo que o Brasil tem nem é digamos que o americano, o exército americano que usa armas. O maior inimigo que o Brasil tem é a ignorância do próprio povo. Porque se a gente tem um povo consciente, a gente não precisa nem ter armas nucleares para se proteger. O próprio fato do povo entender que o que está acontecendo é uma manipulação internacional serve para expurgar os manipuladores. Agora, a partir do momento que a gente tem um povo com a intelectualidade suicida, por exemplo, um povo que está agora aclamando o fato do Bolsonaro ter feito continência para a bandeira americana. Será que esse povo não vai entender o que significa negócios internacionais, que numa relação Brasil e Estados Unidos, nós sempre vamos entrar como produtores de matéria-prima e eles como produtores de industrializados? A qualidade de vida que eles têm lá, nós nunca vamos ter se nós não tivermos indústria. Essa consciência da população é a única forma de proteção que a gente pode ter. Porque não adianta nada a gente ter um exército muito bem preparado se for lutar contra os interesses da população. E nesse sentido eu até penso, será que hoje, ainda que as Forças Armadas quisessem proteger o interesse nacional, será que elas conseguiriam? Porque é perigoso se as Forças Armadas tentarem reestatizar o petróleo, se eles tentarem cortar essa dominação que está acontecendo, é perigoso uma parte da população falar que são Forças Armadas petistas, Forças Armadas comunistas, ou seja, eu acho que o trabalho revolucionário começa exatamente pelo que a gente está fazendo, que é um trabalho de educação, de ensinar o brasileiro que ele é brasileiro, para, num segundo momento, o brasileiro começar a comportar como brasileiro. Porque se a gente tivesse hoje no Brasil apenas pessoas como nós do Cafeína e telespectadores do Cafeína, que são pessoas que estão cientes do que está acontecendo, a gente não precisaria nem de armas. O próprio boicote intelectual à dominação americana serviria para acabar com essa condição subalterna do brasileiro. Mas como, infelizmente, a gente tem parte da população que foi destruída ao longo de um tempo, seja por formadores de opinião como Silas Malafaia, seja por imbecilizadores de crianças como o Bolsonaro, como a gente tem essas pessoas deseducadas na população,
Eu acho que nem se a gente tivesse forças armadas extremamente preparadas, a gente teria soberania, porque digamos que o corpo do Brasil em si está apodrecido. Então não adianta a gente ter uma pele muito poderosa se a infecção já penetrou a pele. Então eu acho que hoje a gente tem que curar o corpo brasileiro, né, curar a população através do conhecimento, para no momento posterior a gente fazer essa revolução, mas não uma revolução necessariamente vinda da parte consciente da população. Uma revolução que conscientiza primeiro para depois chamar toda a população para esse processo revolucionário, e é um processo que não vai ser contestado, porque a população vai saber o que está acontecendo. Um país que fez isso muito bem, né, de mostrar para a população que eles são nacionais e não são americanos, é a China. Então, lá na China, ninguém vai ficar pedindo para os Estados Unidos controlarem a China. Nenhum governante chinês vai para os Estados Unidos bater continência para a bandeira americana. Nenhum chinês que bater continência americana vai ser aclamado por milhões de chineses. Então tem muita coisa errada que precisa ser consertada na realidade brasileira antes da gente querer ter uma proteção armada. A maior proteção que a gente precisa hoje é até a intelectual. É a minha opinião nesse sentido. Léo, você tem razão. Você tem razão. Deixa eu só, então, fazer uma retificação do que eu falei. A Revolução Chinesa, que você mencionou, ela começa assim, como você falou, com muita propaganda, conscientização, né? E toda revolução passa por esse processo, entendeu? Agora, esse processo, ele chega ao exército, chega às Forças Armadas, naturalmente, porque as Forças Armadas é composta de cidadãos comuns. Então, eles vão receber essas informações e a gente acredita que o ambiente revolucionário, ele educa o povo a uma velocidade revolucionária. Ou seja, muito rápido, num período assim muito rápido, as pessoas aprendem muito, a história mostra isso. Né? Um povo que você sabe também, que o processo, sabe, que um país como o Brasil, que é um país, do ponto de vista econômico, pobre em relação aos Estados Unidos, né? Ele precisa ter uma proteção, umas forças armadas muito conscientes. Então a gente tem que trabalhar conscientizando essas forças armadas, tem que ser cidadãs, tem que ser forças armadas democráticas que defendam o cidadão brasileiro, porque o brasileiro ele tem medo do exército. Repara só que a gente, sem querer, a gente vai recaindo nesse vício. O exército é para atacar o inimigo, não é para atacar o povo. É que o Brasil, a gente criou o Brasil, como o Brasil nunca teve inimigos externos, o Brasil, a elite brasileira, criou a figura do inimigo interno, que é o pobre, é o representante político do pobre. E a primeira coisa que a gente, quando se fala em golpe militar, para que serve golpe militar? Para atacar o pobre, né? Porque você vê que a invasão da Rocinha já é um prelúdio. Forças Armadas, para atacar. Quem que as Forças Armadas vão atacar? Professor universitário, que é pobre, professor de escola pública, pobre, né? Intelectual, tudo pobre, escritor. É isso que as Forças Armadas vai pegar? Ou a gente acha que as Forças Armadas vai pegar executivo da Coca-Cola, executivo de multinacional no Brasil? Claro que não. Então a gente tem que, na realidade, formar a consciência. Todo esse processo que a gente está falando de consciência, a gente não pode esquecer que a gente tem que trabalhar o povo, né, as pessoas, mas tem que trabalhar também as instituições. Trabalhar o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia e as Forças Armadas. Trabalhar com a mensagem, né? A mensagem própria. Porque se a gente conseguir botar na cabeça de um oficial da Marinha que ele ser um oficial da Marinha de um país revolucionário, um país que passou por um processo revolucionário, um país que tem o seu povo feliz, um povo que tem justiça, e vai ter uma marinha de verdade, com submarinos bons, né? Por que o Brasil não pode ter nada? Qualquer paizinho lá na Arábia tem mais submarino que o Brasil, sabe? E a gente tem uma costa imensa. O submarino não é só para atacar, não. O submarino é para explorar o oceano, para defender contra ataques de terrorismo, né? Inclusive, colocando um parênteses aqui, o almirante Otton vai ser liberto da prisão política.
Muito interessante isso. Vamos fazer um brinde mental a isso, que pelo menos uma notícia boa no dia de hoje. Né? Ô, Miguel. O que eu temo muito, o que eu torço é para que eles nos entreguem o Almirante Otton e não uma versão destruída do Almirante Otton. Porque a gente sabe que nesse processo de prisão política as pessoas normalmente são expostas a drogas que costumam destruir a consciência das pessoas. Elas têm a destruição, digamos que moral, né? A destruição moral pior. Você viu o suicídio. Na realidade, mas o Almirante está destruído já, coitado. O que fizeram com ele foi muito pior do que com o reitor. E o reitor se matou. Aliás, o Almirante tentou se matar também, dentro da cadeia. Tentou se matar. Pegou um câncer de pele, que é um câncer que... Por que ele pegou um câncer de pele na cadeia? Entendeu? Isso também é sistema nervoso. O que fizeram com o Almirante não tem perdão. Miguel Leonardo, é o seguinte, vamos passar um pouquinho para a Tássia, que está aí caladinha. Tássia, vamos passar a bola para você. E aí eu aproveito que você, Miguel, e o Leonardo vão dar uma olhadinha no que é que o público está falando, tá bom? E aí a gente passa depois do momento de interatividade para o encerramento do programa. Vamos botar ordem aqui na casa um pouquinho. Tássia... ordem na casa. É isso. Tássia, você... aqui dos militares. Militar Militar é para bater, é para mandar matar. Caso Anjo, é para fazer o intelectual, o pobre. O militar não está para defender o país. Tem aí pode me processar também, o Vilas Boas, aquele outro Mourão, vivem falando asneiras, já estão na plim-plim. Eu acho que é uma coisa, virou um big bosta Brasil, infelizmente, é uma tristeza isso. Por exemplo, saindo do militar, falando rápido, que eu sei que tem que encerrar. Estavam falando do Alexandre Frota, né? Dessa coisa do estupro. Ninguém... os coxinhas, a direita pobre não se manifesta. E, ao mesmo tempo, a arte é censurada nos museus pelo Crivella. Aí a TV Globo, eu não sei nem se usa essa palavra ainda que eu vou falar, tem a pachorra. Se usa ainda? Tem a pachorra de fazer... porque me mandaram um link, tem a pachorra de fazer no Fantástico, me mandaram o link, que eu não assisto nem aí, imagina se eu vou assistir aqui. Falando sobre essa censura. E aí onde um cara dizia assim, porque a Constituinte, a nossa Constituinte, ela permite que cada pessoa pense com a sua própria cabeça. Ué, plim, plim, plom, plom, TV Globo. A TV Globo é que mais manipula e coloca isso no Fantástico. Então, a nossa cultura está sendo podada e, ao mesmo tempo, o Alexandre Frota ganha. Ela lá tem que pagar 10 mil reais, ele pode estuprar uma pessoa dopada. O Exército é uma merda. Para mim é uma merda, o Exército só serviu em 64 para matar, para sumir com as pessoas, e não é diferente agora. E quero protestar aqui, eu sei que o assunto não era esse, aquela denúncia anônima da casa do filho do presidente Lula. Né? Aí eu pergunto o seguinte, o filho do presidente Lula mudou de nome? Ele chama Écio? Não, porque é inacreditável essa perseguição. É inacreditável. Quer dizer, se isso já está acontecendo, independente de ser filho do presidente Lula, isso daqui a pouco vai acontecer com qualquer um do Brasil. Isso é lamentável. O Aécio Neves, que é criminoso, faz as pessoas se matarem. O próprio Lucas Gomes Arcanjo falou sobre isso, que muitos se mataram, né, um suicídio, porque receberam telefonemas, porque a família ia morrer, está solto, com a cocaína solta. E aí manda uma denúncia anônima. Né? Se o Aécio, por exemplo, fosse denunciado, sabe o que ia acontecer, gente? Iam procurar quem denunciou, quem passou um trote, para mandar matar. A polícia não ia lá na casa do Aécio, porque sabe que vai encontrar. É só fuçar o nariz dele, limpar assim, ó, pegar no dedo, que cheira a cocaína, porra. Então, sabe, eu fico muito triste. Tássia, eu tô aqui... Oi. Deixa eu te perturbar um pouquinho. O mais engraçado que eu quero que você me explique é o seguinte. Eles foram lá na casa do filho do Lula por causa de uma denúncia anônima
de droga. Mas roubaram os computadores do menino. Por quê? Porque eu acho que, não sei, eu acho que é o mesmo problema do Dória, o botox subiu na cabeça, ou a própria cocaína que a polícia usa, né? Sem generalizar, porque tem policial decente. É inexplicável isso. É inexplicável. É inexplicável. É muito triste isso que está acontecendo. Muito triste. E a arte sendo censurada. Eu fui no show aqui no Coliseu da Simone e da Zélia Duncan, onde a Zélia fala o que o Brasil está passando, né? E depois ela fala, Tássia, que vontade que eu tive de te chamar no palco para a gente gritar fora Temer. Eu falei, mas eu gritei na plateia. Fora Temer, fora Temer. Eu e muitos brasileiros. Entendeu? É muito triste a gente estar longe e estar vendo o que está acontecendo. Não fugir da raia, como hoje falaram lá no meu Face. Foi para Portugal. Não. Estou aqui sim, mas não fugi da raia. Sou uma pessoa consciente das coisas. Não tiro foto com Dória. E Dória, por favor, fuma uma maconha não estragada, meu filho. Pelo amor de Deus, fica falando merda, dizendo que a culpa é do Haddad, que caiu, que você caiu. Pelo amor de Deus, deixou 5 bilhões, querido. Você está usando onde? Em São Paulo não é, porque você não para aí, não é? Então é isso. Eu queria colocar isso, mas aqui os militares, marinha, sem generalizar sempre, porque eu também tenho amigos militares que são fantásticos, mas eu estou falando no grosso. É mas eu queria problemático. falar aqui, Tássia, obrigado, mas eu queria falar 2 coisinhas rápidas aqui, Miguel. Olha, eu acho que temos sim que celebrar a liberdade do almirante Otton. Agora, eu também vejo que essa liberdade ela foi sendo protelada para um momento como esse, em que o petróleo brasileiro está sendo entregue. Certo? Então ninguém vai falar sobre um crime lesa-pátria canalíssimo de $1 trilhão, como você colocou. É por isso que eu digo, sem referendo revogatório, são 3 R's, né? Referendo revogatório e revolução, porque referendo revogatório tem 2 R's. Então, sem esses 3 R's aí, nós não vamos consertar esse golpe. Esse golpe é um golpe maldito que veio de fora para dentro, onde pessoas cooptadas, notadamente corruptas, são sequestradas pela CIA para que entreguem o Brasil sem a necessidade do uso das armas, porque não existiria nenhum argumento militar dos Estados Unidos e da OTAN, que, através da Noruega, esse país porco, que é meu vizinho aqui, certo? Que está levando essa vantagem aí com a compra do petróleo brasileiro, que se vende como um país ideal, exemplar, mas patrocina a NATO e a pirataria do petróleo junto com os Estados Unidos da América através do seu fundo de pensão. Então temos que declarar, sim, os inimigos do Brasil. Noruega é inimigo do Brasil. Estados Unidos da América, inimigos do Brasil. Não podemos aceitar esse tipo de relação com quem torce para que o brasileiro morra de fome. Não podemos aceitar um político bater continência para a bandeira americana. Ele precisa ser preso por crime lesa-pátria. Quem entrega o petróleo brasileiro, quem entrega a riqueza do Brasil, quem negligencia o papel do brasileiro na construção da nação, ignora, joga na fome, na miséria, esse holocausto dos pobres. É preciso uma revolução? Isso está na cara. É possível, sim, que tenhamos, como a Tássia falou, na política, entre os militares, na justiça e na sociedade, como o Miguel colocou, muitas pessoas que estão atentas a esses detalhes. E é por isso que eu tenho certeza, Miguel, está muito perto. Agora precisa que Lula, precisa que esses outros políticos que têm alguma capacidade de mobilização de massas entenda que não é o policial civil de São Paulo que está praticando um crime quando a casa do filho de Lula é invadido. É um sistema que usa a justiça como entretenimento, que usa a entrega da riqueza do Brasil como uma forma de enriquecimento ilícito. E são essas pessoas que nós temos que combater. E sem a revolução, sem um chamado, sem um chamamento de um líder, não vai ter país para governar. Não adianta Lula ganhar, nem com maioria no parlamento, porque não vai ter o que fazer. Ou referendo revogatório, revolução, para a gente
mudar o judiciário, a política, a comunicação social principalmente, talvez seja a primeira até, ou a gente nunca vai ser um país-nação. A gente vai ser um terreno igual a qualquer outro que você vê por aí, visto como periférico. E o Brasil não pode ser um país periférico. Não pode ser um exportador de commodities. O Brasil nasceu para ser potência. O Brasil tem pessoas capazes. E é isso, Miguel. Agora é o momento de conversar com o público, você e o Leonardo Stolpe, depois um minuto mesmo hoje, viu, Leonardo? E você também, Tássia, tá? Depois para a gente encerrar o programa. Tá bom. A gente tem muito comentário no YouTube e no Face. No YouTube tem muitos comentários legais. Viu? Tem aqui do Marco Aurélio Nunes da Silva. Um dos erros do PT foi não ter realizado uma reforma tributária, retirando do consumo os maiores impostos e jogando pesado sobre o lucro. No meu entender, é um elemento chave na luta de classe. Verdade. A Cristiane Serra. Estamos vivendo grande acordo nacional com a STF, com tudo na suruba do Jucá. Verdade também. Outro que fez o... teve alguém que botou bolsomito neles. Vai trabalhar, vagabundo. Eles parecem aquele papagaio do seu programa, né, o Wellington? Aquele papagaio lá que só repete a mesma coisa. Mas eu tenho um cara que zoou aqui rapidamente, o cara acabou... Neto, puxa saco estadunidense, otários. Essa coisa do Bolsonaro bater continência para a bandeira americana, nossa senhora, muito ridículo. É interessante que ele bateu continência para os Estados Unidos no mesmo dia que o governo aprova a MP, que é dando isenção fiscal de 1 trilhão de reais para as petroleiras. No mesmo dia. Né? Tudo isso aí vem à tona. Isso aí isso cresce, entendeu? Porque vai se aproximando a campanha em 2018, as pessoas vão repetindo, vai virando meme, entendeu? Vai se consolidando, vão se cristalizando, o conhecimento, as coisas vão se cristalizando, né? Agora, Tássia, o soldado precisa, não é o de hoje, né? É o soldado do futuro, que a gente vai construir. O soldado revolucionário, humanista. Porque esse que a gente conhece, pelo amor de Deus. Esse que a gente conhece, a gente vai ter que reeducar completamente. Vai ter que ter um soldado com uma educação revolucionária, que respeite profundamente o povo brasileiro, conheça a história do Brasil, como é um soldado em toda a Revolução. Você vê na Revolução Cubana, o Che Guevara. O Che Guevara, todo mundo lendo livro de história aqui. Os soldados passavam a manhã lendo livro de história para entender a história cubana, a história da América Latina, a história do mundo. Né? A Revolução requer uma gente instruída. E todo mundo tem que ter... Eu conheço poucos e que não são soldados, não, que já estão acima... Com instrução revolucionária. Não adianta você ter... E que já são esquerda e que já pensam assim. Então, é por aí mesmo, que tem que mudar. Tem que ensinar, porque o conhecimento liberta, de fato. O verdadeiro conhecimento, ele é revolucionário. Né? Você tem um poema do Mayakovsky, muito bonito, que termina... que é um poema que é um amigo dele que se matou, suicidou, era muito alcoólatra, sabe? Sofria muito, ele se matou num hotel. Aí tem até uns trechos que ele fala, é melhor morrer de tédio, melhor morrer de vodka do que de tédio. Mas tem um trecho do poema que eu acho muito bonito, que ele fala o seguinte, se o planeta para a alegria está imaturo, é preciso arrancar a alegria ao futuro. Eu sempre achei essa frase linda, porque é uma frase humana, que mostra que se o momento é dramático, é triste, a gente arranca a alegria ao futuro, ao sonho de uma revolução, porque aí a gente arranca a energia das profundezas da terra brasileira, que é um continente, das profundezas do continente latino-americano, desse povo que sempre resistiu e venceu várias batalhas, mas sobretudo também representante da raça humana, uma raça que venceu muita coisa, venceu muita opressão,
Quem conhece a história sabe que ao longo dos últimos 1000 anos, como a humanidade venceu a opressão, venceu a escravidão, venceu tanta coisa, vamos vencer também. O Brasil, ele está num movimento mundial que está crescendo no mundo inteiro. Você vê nos Estados Unidos a esquerda crescendo. Bernie Sanders é o senador mais admirado dos Estados Unidos. Por isso, inclusive, Wellington, a gente tem que entender, quando a gente fala de Noruega, Estados Unidos, esses países, a gente tem que conquistar a população desses países, que na grande parte das vezes nem sabe direito o que está acontecendo, entendeu? Alguns não sabem ou não entendem direito como funciona. A gente tem que conquistar o mundo inteiro. Então, passa a bola aí. Boa noite para o pessoal. A gente já está estourando nossa hora. O café hoje foi muito bom. Até a próxima semana. Valeu, Miguel do Rosário. A gente começou falando de Doritos, o prefeito de São Paulo, e acabou desencadeando por todo esse processo de política aqui, exatamente por isso que nós começamos a falar no início do programa. Dória é apenas um dos bonecos de ventríloco de uma estrutura que foi montada para destruir o Brasil. Mas a banalização da política não tem vida longa. O abraço ao ódio não tem vida longa, porque o ódio é um sentimento de catarse. Ele não é um sentimento que se mantém em permanente ponto máximo, porque as pessoas cansam. O amor, sim, deve ser semeado, cultivado todos os dias. Mas o ódio é uma coisa que você sente em um momento de explosão. Então, aqueles que abraçaram o ódio morreram com a fugacidade desse sentimento. Vou passar agora para o Leonardo Stoppa falar rapidinho aí com o público. Bem rapidinho, Leonardo, já se despede, não vai ter mais minuto não. Depois eu passo para a Tássia, tá bom? Tá bom. Olha, gente, quando a gente fala em revolução, a primeira ideia que a gente tem realmente das Forças Armadas, e o brasileiro tem um histórico muito grande de desconfiança quanto às Forças Armadas. Eu tendo a pensar que lá no Exército, lá na Marinha e lá na Aeronáutica, o que a gente tem é sangue brasileiro. Só que é um sangue brasileiro que é carente de informação verdadeira. O problema maior que a gente está tendo hoje não é que a gente tem que trocar as Forças Armadas. A gente tem que ter condição de explicar para as Forças Armadas quem é o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo não é um brasileiro pobre lá do Rio de Janeiro que teve que virar traficante de drogas. O verdadeiro inimigo não é necessariamente uma pessoa que está andando lá nas ruas lutando por um ideal de esquerda. O verdadeiro inimigo é aquele que é contra a soberania nacional, porque Forças Armadas têm que proteger a soberania nacional. Então eu acho que a nossa responsabilidade maior é tentar deslocar o nosso raciocínio nesse sentido de nos distanciarmos das Forças Armadas e começarmos a trabalhar de forma inversa. Nós temos que nos aproximar das Forças Armadas para que tenhamos condição de instruir aquela turma do que realmente está acontecendo com o Brasil. Coisas do tipo, olha, você como soldado, você como cabo ou sargento, você acha certo o Brasil deixar de ser dono das riquezas minerais e passar a ser um simples local que serve aos Estados Unidos? Você, como das Forças Armadas, acha certo um político ter controle sobre o tráfico de drogas do Brasil e vocês terem que morrer nas fronteiras ou ver policiais morrerem nas favelas porque eles não querem terminar com o tráfico de drogas, eles querem manter porque isso dá lucro? O que nós precisamos fazer é entender que as Forças Armadas trabalham num esquema de disciplina. Então, se um determinado soldado faz alguma coisa, é porque ele recebeu ordens para fazer. O problema maior é que nós não estamos sendo inteligentes o suficiente para instruir polícias e forças armadas que eles são tão brasileiros como a gente. Apesar deles estarem armados e usarem fardas, depois que eles tiram as fardas e chegam em casa, eles têm filhos, eles têm que pagar pela educação dos filhos, eles são pobres, muitas vezes eles precisam usar o sistema público de saúde. Então, o que está faltando na gente hoje é trazer as Forças Armadas para a realidade nossa de brasileiros de esquerda. Então, é nesse sentido que eu chamo a atenção para um dos maiores revolucionários do mundo e um dos mais inteligentes, que foi o Che Guevara, que é até hoje
o terror dos Estados Unidos. O Che Guevara é o terror dos Estados Unidos não por causa da ideologia de comunismo, mas por causa do alinhamento do terceiro mundo. A ideologia do Che Guevara era, olha, gente, nós, países de terceiro mundo, sempre seremos explorados pelos países de primeiro mundo. Então, nós só vamos ser felizes e só vamos conseguir fazer o nosso povo feliz no momento em que nós, países em desenvolvimento, dermos as mãos uns aos outros para crescermos juntos. E olha que interessante, isso é a máxima fundamental da ideia de um sindicato, que é nós, trabalhadores, não temos que atrapalhar necessariamente o patrão, mas nós temos que nos unir, né? Porque o patrão, afinal de contas, tem muito mais poder que a gente. Então, o que a gente precisa fazer hoje? A gente precisa trazer as Forças Armadas, não necessariamente para o nosso lado, mas para o lado do Brasil, né? Olha, você acha mesmo que está certo o que está acontecendo, que você está defendendo isso? Na hora que você senta borrachada num cara de esquerda e acha que você está batendo num comunista, você está batendo numa pessoa que está lutando pela soberania do Brasil e está lutando pelo futuro dos seus filhos. Então, mais amor e mais consciência e integração brasileiro de hoje com Forças Armadas de hoje. Porque a gente nem vai trocar as Forças Armadas e as Forças Armadas, se nunca souberem o que está acontecendo na verdade, nas relações geopolíticas do mundo, eles nunca vão entender o porquê que a gente está lutando. Enquanto eles forem doutrinados pela direita, eles nunca vão entender o motivo da nossa luta. Então, eles sempre vão achar que é lícito meter a borrachada naquela pessoa que está lutando contra o grande poder. Então, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Cafeína. Esperamos você nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, aqui no Cafezinho, todas as quartas-feiras, às 6 da tarde, no Cafeína. Até mais. Valeu, Leonardo Estopa. Agora, Tássia Camargo, você tem aí a palavra para se despedir de Dória, do público, e anunciar se vai estar presente aqui na próxima semana com a gente. Bom, como sempre, depois do Leonardo Estopa, o que eu tenho a dizer a todos é boa noite. Falou tudo, arrasou, é isso aí. É Dória. Dória fala mal do Lula, todos eles falam mal do Lula, o medo é sempre do Lula. Tem mais o que dizer, já falei o que eu tinha que falar do Dória, que é tão insignificante, mas que, como o Leonardo Estopa falou assim, obrigada, Dória, por isso, para mostrar, né? E agradecer você, o Wellington, o Miguel, o Leonardo, Tadeu também, vou estar aqui quarta-feira que vem, claro que vou, espero poder ajudar, que eu mais aprendo do que outra coisa. E é isso, boa noite a todos que estão nos assistindo, que nos acompanham, que compartilham, que ficam aí firmes e fortes, inclusive os seguidores do Bolsonaro, porque precisa ser o cafezinho é muito bom, né? Porque precisa para trazer bolsolixos para assistir, para ficar teclando, porque é muito bom, né? Então, tá ótimo. Obrigada, viu, Leonardo, mais uma vez. Um grande abraço, Tássia Camargo. Obrigado também, Leonardo Estopa. Eu tô mandando coraçãozinho aqui, ó. Você tá vendo um monte de coraçãozinho subindo aqui. Sou eu, ó. Um grande abraço, Leonardo Estopa, Miguel do Rosário, Tássia Camargo. Hoje o Tadeu Porto, lamentavelmente, não esteve presente. Eu agradeço principalmente a você que acompanha o nosso programa. É muito bom saber que o nosso público é crescente e que o nosso trabalho é reconhecido. Eu sou o Wellington Calazans e apresentei com os meus colegas o programa Cafeína. Na próxima quarta-feira voltaremos com mais um debate e um tema certamente do seu interesse. Boa noite e até a próxima semana.